Bom dia, irmãos. Bom dia. Dá um bom dia bem gostoso aí na sua casa. Graça e paz no Senhor Jesus. Que alegria, mais um domingo de Escola Bíblica Dominical. Já batemos aqui o nosso papinho formal. Como é bom esse momento de comunhão. Estamos felizes porque estamos aqui percebendo na frequência a presença de irmãos tão queridos, irmãs tão queridas, que hoje estão aqui pela primeira vez. Sintam-se abraçadas, queridas e queridos. Queremos agradecer aqueles irmãos que já estão aí, né, há um tempinho conosco. Como é importante, como você é importante para a Escola Bíblica Dominical. Como temos sido alimentados, abençoados nessa manhã de Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em nome do Senhor Jesus. E vamos iniciar esse domingo que em nome de Jesus já está sendo uma bênção, um diferencial em nossas vidas. E para esse início de Escola Bíblica Dominical, eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo 62. Salmo 62. Vamos fazer a leitura comigo na sua casa? Salmo 62, apenas o versículo 1 e o versículo 2. São dois versículos, mas que falam sobre a confiança que precisamos ter em Deus, o conforto, a rocha que Ele é em nossa vida. O salmista nos deixa aí essa mensagem para o seu coração nessa manhã de EBD. E diz assim, Salmo 62, versículos 1 e 2. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Amém, irmãos? Irmãos, o salmista Davi declara o quanto a sua alma depende de Deus. E a nossa também, não é verdade? A palavra de Deus, ela está nos dizendo para confiarmos nele. Mas confiarmos nele, irmãos, em todos os momentos. E além de confiarmos, ele nos dá aqui uma informação muito importante, que devemos derramar o nosso coração. Irmãos, como estamos precisando nesses dias tão difíceis, diariamente, várias vezes ao dia, derramarmos o nosso coração, derramarmos através da oração, através da leitura, através desses momentos dos nossos cultos, pois Ele está conosco. Ele é o mesmo, queridos irmãos. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente, porque Ele é o nosso Deus forte e poderoso. O versículo 2, o qual lemos, ele diz que Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha na qual podemos colocar a nossa confiança. E mesmo debaixo de fortes chuvas, mesmo debaixo de uma pandemia, a qual nunca poderíamos sonhar, né? A intensidade dos problemas, a tristeza que isso iria nos ocasionar, o medo, a ansiedade, mas mesmo debaixo de temporais, debaixo de pandemia, ou qual seja a dificuldade que você esteja passando, nós estamos abrigados. A palavra de Deus que nos diz isso. Estaremos abrigados debaixo dos cuidados até que as dificuldades cessem. Amém? Você confia nisso? E o verso 11 diz assim, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Fale aí na sua casa, levante as suas mãos. O poder pertence a Deus. A última palavra pertence a Deus. A cura, a libertação pertence a Deus. Irmãos, é uma declaração de que o poder pertence a Deus e ecoa por toda a terra, ecoa aí no seu coração, ecoa aí na sua família, no seu problema, tudo. Todas as coisas, tudo está debaixo do seu controle. Por isso podemos e devemos confiar no Senhor e na sua bondade. Amém? Irmãos, a confiança em Deus é um princípio muito importante, que todo cristão deve ter gravado aqui, no seu coração. E Hebreus 13:5, quero terminar com esse versículo,
que dentro de um contexto que você pode ler na sua casa, Hebreus 13, né, durante a semana, a parte B do versículo 5 diz assim: nunca, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Você crê nisso? Amém? Receba essa palavra. Nós não estamos sozinhos. Nós servimos a esse Deus, que ele quer um coração contrito, né? Ele quer um coração quebrantado, que chegue até a ele, que ele nos responde, porque ele é a nossa rocha, ele é a nossa salvação, ele é o nosso descanso. Então, entregue hoje a sua vida, entregue hoje a sua casa, a sua causa que aos olhos muitas vezes do homem, até nossa, é impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? E é com essa fé, é com essa esperança que nós vamos orar, entregando a nossa vida, a nossa família, entregando esse domingo, essa manhã, para que possamos, nesse momento, repousar as nossas mentes. Que toda seta do inimigo na sua casa, na sua mente, seja repreendida nesse momento em nome de Jesus. Que haja calma, que haja na sua mente, na sua casa, o fluir do Espírito Santo. Amém? Oremos. Feche os seus olhos nesse momento. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Coloque toda a sua ansiedade, coloque toda a sua vida, coloque a sua casa nas mãos do Senhor. Pai, nesse momento nós queremos sempre te agradecer, Senhor, porque nós somos teus servos e precisamos ter um coração grato, porque o Senhor, tu és o Deus que salva, tu és o Deus que liberta, que tem tomado conta da vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Então, nós louvamos e engrandecemos o seu nome, como sempre te agradecendo por mais uma semana, Pai, por tantas lutas, por tantos pedidos de oração, com tantas lágrimas, mas com vitórias em nome de Jesus, porque tu és o Deus que vem ao nosso encontro. E nós te louvamos por essa semana, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui conectado na nossa escola bíblica dominical. Agradecemos a ti, Pai, a vida de cada um. E colocamos no teu altar cada pedido, cada ansiedade. Colocamos no teu altar os pedidos do grupo de oração, a qual durante a semana estamos orando, que tu venhas ao encontro, Pai, nos hospitais, para quem precisa de cura, seja da Covid ou cirurgias, aqueles corações enlutados, Senhor Jesus, vá nesse momento, Pai, alcance com o teu poder e a tua graça, visite cada hospital, cada leito, cada vida, em nome de Jesus. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, em Hebreus 3:5, diz que tu nunca, não o deixarei e não o abandonarei. E o versículo 6 diz que o Senhor é o nosso ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei o que possa acontecer nessa pandemia. É a tua palavra, Deus. Não é um livro de autoajuda, não são palavras qualquer, a tua palavra. E nós cremos que nós nunca ficaremos sozinhos. Tu és o nosso ajudador, porque é a tua promessa, em nome de Jesus. E que essa paz o inimigo não possa roubar dos nossos corações, em nome de Jesus. Te colocamos, Pai, mais uma vez, a nossa escola bíblica no teu altar. Use o nosso pastor, enche do Espírito Santo e fale conosco. E que não possamos ser apenas ouvintes, Pai, mas que possamos ser praticantes da tua palavra. E possamos proclamarmos também essa palavra e pregar o Evangelho nesses tempos tão difíceis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esse nome tem poder, é que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Eu vou aqui compartilhar a nossa lição de hoje. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua participação e pedir a Deus que Deus possa continuar te protegendo, te orientando nesse período difícil que nós estamos vivendo, e daremos continuidade à nossa reflexão sobre essa questão de sair
do cativeiro espiritual. Nós queremos também agradecer a interação dos irmãos e pedir que o irmão possa ficar à vontade, a irmã ficar à vontade para fazer as perguntas, as reflexões. Isso enriquece bastante os nossos encontros aqui na parte da manhã. Vou começar aqui com um texto clássico de Lucas, no capítulo 4, no verso 18 e 19, que nos dá a ideia de que Jesus deu bastante atenção para nos libertar de cativeiros. Lucas 4, 18 e 19 afirma: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É interessante de que você percebe de que Jesus ele vem com propósitos específicos, fazer uma revolução na vida dos pobres, dos carentes, né? Também para que possa trazer liberdade àqueles que estão espiritualmente cativos, né? Trazer também restauração física, vistas aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, né? Que no original significa também aqueles que têm problemas emocionais, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Partindo então desse princípio, nós vemos que há um interesse prático, específico, poderoso em Jesus em abençoar as pessoas nessas áreas, e entre elas a questão também do cativeiro espiritual. Eu posso relembrar com você de que para que nós possamos estar conscientes que precisamos sair de um cativeiro espiritual, nós precisamos lembrar de alguma situação traumática que você tenha vivenciado, né? Qual foi uma situação traumática que você passou e isso, né, gera problemas emocionais e pode também dar a oportunidade para que Satanás, de alguma forma, possa estar atrapalhando o seu caminhar, os seus relacionamentos, seus pensamentos, seu comportamento a partir desse trauma, né? Porque ele é uma pessoa que é cruel, então ele não respeita situações difíceis na nossa vida, pelo contrário, ele aproveita para que possa se estabelecer, então, ali um tipo de cativeiro. Também é fundamental que você possa pedir a Deus com bastante fé, quebrantamento, que Ele possa te revelar a existência de alguma prisão em sua alma. Aí precisa de uma reflexão séria, né, sobre fracassos constantes em determinadas áreas da sua vida, sentimentos de derrotas, né, vícios, algumas coisas que você não consegue, por mais que você entenda de que aquilo é uma prática errada, mas você não consegue se libertar, né? E você então precisa de ajuda e precisa também desse reconhecimento. Também confesse os seus pecados e culpas e perdoe de coração aqueles que te feriram. A falta de perdão também nos leva ao cativeiro espiritual. Também, de uma forma bem bíblica, você deve repreender, né, os demônios que estavam monitorando estas situações. Não é que o demônio esteja dentro de você, mas ele fica em torno de você, fazendo sugestões, né, e até mesmo te prendendo em algumas áreas para que você não possa desfrutar da vida em abundância na sua plenitude. E fechar a porta de entrada, né, com a mudança de mente, de fala e de comportamento, que é a ênfase de Romanos capítulo 12, né, do verso 1 e 2, quando fala então que a gente precisa passar por uma renovação na nossa mente. Aí fala sobre mudança de pensamento, que vai gerar também uma mudança de fala e vai gerar também uma mudança de comportamento. Juntando tudo isso, você vai realmente estar
passando por aquilo que a Bíblia fala de processo de metanoia, arrependimento, né? Que não é apenas uma constatação de que você faz algumas coisas erradas, sente talvez até um pouco de remorso, sentimento de culpa por causa disso. Mas é necessário passar, então, por essa transformação, de que com a ajuda de Deus você pode mudar, né? E também você está se autoavaliando pela maneira de como você fala e de como você se comporta. Isso vai ajudar bastante para que você possa encontrar um caminho da libertação. Para que nós sejamos libertos do cativeiro espiritual, é necessário que nós possamos estar prestando atenção em 3 esferas de ministração, né? Tem a questão dos pecados, né? São as áreas que nós podemos mudar através da aprendizagem e aplicação do ensinamento de Jesus. E essa área, então, ela é muito enfatizada nas igrejas sérias, né? Quando nós falamos que precisamos confessar os nossos pecados, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Então, é necessário que nós possamos chamar pecados de pecado e, através daquilo que a palavra de Deus diz, da ministração do Espírito Santo no nosso coração, através da igreja, através da vida de outros irmãos, através da leitura da Bíblia, possamos estar confrontando essas áreas nas nossas próprias vidas para que haja libertação. As igrejas sérias, de uma forma geral, trabalham bem esse aspecto, ressaltando a necessidade da confrontação com os pecados para que possamos passar pelo processo verdadeiro de arrependimento. Mas a outra área, a outra esfera, é de feridas, né? Que são danos na alma ou no corpo que requerem a cura de Deus. De uns anos para cá, né, com esse evento do assunto batalha espiritual, né, e também da cura interior, melhorou bastante, mas ainda é uma coisa que não é tão proclamado como se deveria em alguns meios evangélicos, né? Esses danos na alma ou no corpo que requerem a cura de Deus. Que uma ajuda, por exemplo, psicológica ou de um psicanalista ajuda bastante, mas que precisa também ser acompanhada por ministrações, né? Para que as pessoas possam estar sendo livres de ataques espirituais misturados com ataques emocionais. É preciso que haja esse equilíbrio aí, também enfatizando a necessidade de ministração nessa área. E, por último, a terceira esfera de ministração são os demônios, né? De confrontar esses seres espirituais que se opõem ao nosso crescimento integral. Eles devem ser também confrontados. E essa confrontação não precisa ser nos gritos, né? No seu tempo devocional mesmo, você passa por um período de adoração, quebrantamento, na presença de Deus, reconhecendo aquilo que Deus é, aquilo que Ele faz, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. E depois você vai num passo além, né? Já que nesse momento de busca a Deus, você tem um encontro com Deus e um confronto com Satanás, de você poder ali no seu tempo devocional também estar confrontando esses tipos de monitoramento de demônios que possam estar procurando te prender em algumas áreas, né? E você deve buscar também ministração por parte de pessoas que você entende que têm maturidade e condições espirituais para te ajudar de uma forma específica, conforme diz Tiago, que nós devemos estar confessando os nossos pecados uns aos outros para que haja cura, né? No texto que nós lemos, de Isaías, no capítulo 61, e de Lucas, no capítulo 4, no verso 18 e 19, nós vemos que Jesus ele veio libertar os cativos, né? Os cativos da alma, veio restaurar os quebrantados de coração,
também do corpo, devolver a visão aos cegos, né? E também do espírito, conceder vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E nós podemos perceber que muita gente que frequenta a igreja, eles têm espírito angustiado, né? Então nós podemos ver de que muitas vezes a razão de se ter espírito angustiado, né? Aquela proporção para a tristeza, para a amargura, para a rispidez, né? Dificuldade de relacionamento, sentimento que está sempre em competição, de que as pessoas estão prontas para te destruir a qualquer momento, né? Baixa estima, soberba. Muitas vezes isso é fruto de um cativeiro espiritual que precisa ser confrontado. Nós também vemos de que muita gente que frequenta as nossas igrejas também tem problemas de alma, né? Passaram por traumas, por dificuldades e precisam de ajuda nessa área para se tornarem pessoas livres, né? Equilibradas, que possam desfrutar, então, da vida em abundância que Jesus promete. Até porque nós lutamos contra seres que são sem CPF, sem RG, sem rosto e sem corpo, né? E nós queremos, então, dizer de que, geralmente, um cativeiro espiritual se estabelece por um problema comportamental, né? Mas que o Satanás, ele, então, se aproveita desta situação para que possa estar te prendendo. Uma coisa é certa, o verdadeiro crente não vai para o inferno, mas muitas vezes Satanás tenta fazer da vida dele e da vida dela um inferno aqui na Terra. E a gente então precisa saber, então, quais são as portas de entrada que permitem que nós possamos viver nesse nível, né? Um nível abaixo daquilo que a palavra de Deus diz. Aí é fundamental, né, uma postura sincera diante de Deus e diante das pessoas. E às vezes, né, até por uma questão da gente se autoproteger, às vezes frequentando a igreja, muita gente usa máscaras, né? As máscaras que nós criamos para nós mesmos que ocultam a dor, e isso também impede a nossa cura, né? Às vezes nós aparentamos para as pessoas em determinadas ocasiões aquilo que nós não somos de verdade e também não é aquilo que estamos sentindo de verdade. E é lógico de que a gente tem que aprender a administrar, né, as circunstâncias, mas que isso não possa ser uma constante na nossa vida. Nós precisamos ser autênticos, porque a autenticidade vai nos ajudar a sair também do cativeiro espiritual. Uma outra coisa que nós vemos é de que muita gente mesmo que convive na igreja tem problema com a falta de perdão, né? E aí, sem perdão, também sem paz interior, né? Então, muitas vezes nós passamos uma imagem de que não é necessariamente aquilo que é a nossa realidade interior. E é lógico que isso não é desculpa para que nós possamos estar demonstrando amargura o tempo todo. Acho que haja um equilíbrio para que você aprenda a compartilhar fraquezas e vitórias, né? Da mesma forma, sem constrangimento, né? E também com equilíbrio. Isso vai ser fundamental para que nós possamos viver uma verdadeira reviravolta na nossa vida e desfrutar da vida em abundância que Jesus promete, né? Veja só, o plano de Satanás para nos desviar dos caminhos de Deus. E talvez você possa se identificar com algumas dessas características aqui. Cuidados do mundo, que é uma preocupação excessiva em relação à sua imagem, em relação àquilo que você tem, né? Em relação àquilo que as pessoas pensam de você, entre outras razões.
eu vejo muitos crentes que vivem debaixo desses cuidados do mundo. E isso faz com que eles não tenham profundidade. Quando a coisa, então, aperta um pouco, essas pessoas logo desistem do propósito em que elas estavam focadas, né? Então, pessoas que estão envolvidas com os cuidados do mundo, segundo até aquela parábola do semeador, né, ela tem pouca profundidade, há muita instabilidade. E nós encontramos muita gente dentro do contexto evangélico que vive dentro dessa realidade. Uma outra realidade que também está muito presente na vida daqueles que estão em cativeiro espiritual é que eles são ansiosos, né? Há uma preocupação em relação às situações e uma visão de que tudo vai dar errado, né? Que as coisas não podem dar certo, né? E então essas pessoas sofrem antecipadamente. Isso em circunstâncias normais. Com o tempo que nós estamos vivendo, então, existe um aumento, então, desse estado que, dentro do tempo que nós estamos vivendo, poderíamos até comparar como alguma coisa mais natural, mas as pessoas que já viviam assim, eles estão, né, quase que morrendo, né, com as questões das suas ansiedades. Pesos sobre o nosso espírito, né? A pessoa não tem paz, né? A pessoa sempre tem o sentimento de que Deus não está contente com ela, né? De que a qualquer momento o castigo de Deus vai vir sobre a vida dela, porque ela não consegue viver o padrão que Deus tem, né? E isso vai cada vez mais fazendo com que essa pessoa possa viver de uma forma abaixo daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Miliane, tem alguma pergunta ou reflexão até aí? Tem, a Tamires tinha feito uma fala, mas você estava falando, não quis interromper. Ela colocou que às vezes o difícil é saber de fato com quem podemos ser autênticos. Também temos que nos livrar de expectativas que criamos em pessoas e acabamos nos decepcionando. Parece que uma coisa está ligada à outra mesmo. Isso, então. Parece-me que a gente precisa estabelecer o padrão do discipulado, né? O padrão do aconselhamento mútuo. E é certo, então, de que há a possibilidade de encontrar essas pessoas. Agora, conversando antes, aqui nas nossas brincadeiras, eu tenho certeza que várias das pessoas que estão agora nessa sala poderiam estar entrando, né, num pacto de espiritualidade, de parceria de oração, né? E eu creio, então, de que ganharíamos muito e estaríamos descobrindo, então, que existem pessoas que, de verdade, a gente pode contar, né? Por exemplo, eu sei de que a Tamires, por exemplo, é uma pessoa confiável, né? E aí, então, se tem alguém que está enfrentando algum problema, eu recomendo que possa procurar a Tamires, né? Eu recomendo que possa procurar o Carlinhos, eu recomendo que possa procurar a Miliane, a Sandra, entre outros, né? Então, no nosso grupo, nós podemos ter a possibilidade do desenvolvimento desse aspecto da vida cristã de mutualidade, que é fundamental. Falta muito. É porque muitas vezes nós olhamos para a floresta, né, na sua totalidade, mas esquecemos então que as florestas elas são compostas de árvores individuais. E tem árvores boas e tem árvores que não produzem frutos bons. E isso então está dentro dos nossos relacionamentos. Eu acho que na nossa igreja existem muitas boas árvores, que elas precisam ser descobertas, né? E a gente, então, poder viver essa prática da verdadeira vida cristã, que exige esse compartilhamento mútuo, né? E da gente, então, também na maturidade, aprender a guardar segredo, né? Respeitar a intimidade, né? E de também, passo a passo, saber o que Deus está nos movendo a compartilhar.
Porque tem algumas coisas de que, de verdade, nós não precisamos compartilhar com ninguém, podemos resolver com Deus, né? Mas precisamos estar atentos ao mover do Espírito na nossa vida para ver o que nós precisamos compartilhar e com quem. Então, precisamos sair dessa realidade de que é difícil, que é impossível de se ter alguém que não possa estar ouvindo as nossas mazelas, as nossas vitórias, as nossas dificuldades. Se encontrarmos pessoas assim, o cristianismo aponta de que é um caminho seguro para a cura. Mais alguém, Miliane? Não, só a Tamires preocupada agora. Estou brincando, pastor. Não, preocupada que você falou para todo mundo procurar ela, mas é brincadeira. Não, então, mas pode procurar também o Carlinhos, né? A Miliane, o Bira, enfim. Eu acho que esse é o padrão, a Bíblia coloca de que esse é o caminho. E havia um padrão na igreja primitiva de que fazia com que eles fossem muito bem-sucedidos porque eles encontraram, né, nesses caminhos, oportunidade para exercer ministério e também para que pudessem ser curados, né? Muita gente esquece de que o fator do compartilhamento, do discipulado, né, nas áreas pessoais, ministeriais, fazem então com que nós sejamos aperfeiçoados. E aqui podemos levar em consideração que aquela igreja também não era uma igreja perfeita, lá também tinham as Ananias e Safiras da vida, Simão Mágico, entre outros, né, que aponta também de que mesmo num tempo de dificuldade, nós podemos e devemos encontrar pessoas que não são perfeitas, mas são pessoas colocadas por Deus na nossa vida para que possamos trilhar um caminho para a cura pessoal, ministerial, emocional e espiritual. Rapidinho, posso fazer uma pergunta antes de continuar? Pode, deixa eu só completar aqui o raciocínio. No contexto dos Salmos, nós podemos ver que quando Davi estava muito caído, ele dizia, na loucura dele, ele entendeu que não deveria confiar em homem nenhum, em ser humano nenhum. Todo homem é mentiroso, mas ele afirma aquilo no momento de loucura. A gente não pode entrar por esse caminho, não. O amor de muitos tem se esfriado, mas não de todos. A gente precisa levar em consideração isso. Mas pode fazer a sua pergunta. Nós temos um tempo, assim, às vezes eu fico olhando para certas situações da minha vida, parece que chega um tempo na minha vida, em que Deus resolve tratar algo que eu achava até que já estava curado, que já estava resolvido, aí parece que vem todo um movimento para me mostrar que aquilo ali tem que ser tratado. Aí passo por aquele processo de tratamento daquela condição, daquela situação e sigo a vida. Aí mais à frente parece que vem um outro momento para outra situação. Existe espiritualmente a necessidade de nós amadurecermos para determinados tratamentos? É como se, não sei se fui claro. Pois sim. Então, parece-me que tem essa questão da maturidade e também parece-me que existe tempo para tudo, né? Da mesma forma que a revelação de Deus é progressiva, né, que tem algumas coisas no Antigo Testamento de que não eram muito claras para alguns servos de Deus lá, e depois, com o advento de Jesus, o Novo Testamento ficou bastante claro. Da mesma forma, é o tratamento de Deus conosco, né, que tem algumas coisas que Deus trata conosco num determinado momento. Aquele texto de Eclesiastes vai falar que há tempo para tudo, para todo propósito diante de Deus na Terra. Existe, então, essa questão de que Deus vai trabalhando conosco paulatinamente, devido à nossa maturidade e devido também porque chega um determinado momento, se aquele fator não for resolvido, aquilo de alguma forma vai te travar. Então, para que você não possa ficar travado, Deus, no momento certo, então, ele vai tratando com você de forma processual, né? Não trata conosco de uma hora para outra, porque senão a gente não aguenta. E então eu penso de que tem essa questão da maturidade, tem a questão também daquela situação estar te atrapalhando especificamente num determinado momento, e naquele momento ela precisa ser tratada, confrontada. Aí por isso que essas impressões, elas vêm de tempos em tempos na nossa vida. E tem algumas coisas também que a gente passa por cima, né? E eu gosto de Davi quando ele diz, até nas suas orações,
que ele pedia perdão a Deus até por aquilo que ele não tinha consciência, mas que de repente estava no seu inconsciente, subconsciente, e ele colocava-se então diante de Deus dessa maneira. Mas eu penso de que é progressivo, né? E Deus faz isso por causa da nossa maturidade, né? Que precisa ser aumentada, e porque também tem algumas coisas que precisam ser tratadas em determinados momentos, senão nós ficamos travados emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente. Obrigada, pastor. Mais alguma coisa aí, Miriam? Não. Tá, então, e aí eu quero levar em consideração essa questão dos pesos sobre o nosso espírito, né? Para nós sabermos diferenciar os pesos que o Espírito Santo coloca, né? Que são pesos que nos levam à intercessão, ao quebrantamento, né? Numa visão de que aquilo ali pode ser mudado pela ação de Deus, e os pesos que são colocados pelos demônios, pelo cativeiro que nós estamos enfrentando, que são opressivos, que nos leva para baixo, tira a nossa força, né? E isso é importante que nós possamos estar levando em consideração. Esses 3 pontos aqui, ó, cuidados do mundo, ansiedade, peso sobre o nosso espírito, ausência de perdão, né, que dá um estudo específico para que nós possamos estar pensando nisso. Eu estou até pensando nisso, de que nós vamos ter uma lição só sobre essa questão de perdão, biblicamente falando, né? Espírito envenenado, né, que é aquela questão assim de que você sempre vê as coisas no ponto de vista de que as pessoas não prestam, né, e de que você tem que se defender a priori, né? Porque se você não se defender, as pessoas vão passar por cima de você. É um espírito envenenado, de que tudo e todos estão contra você. É uma teoria da conspiração, né? E você está no centro dos ataques. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A questão do luto, né? Esse tempo que nós estamos vivendo, tão difícil, e aí nós precisamos aprender de que o luto ele é necessário, mas ele precisa ser também vivido dentro do projeto daquilo que Deus projetou para curar as nossas emoções e para nos fazer pessoas também saudáveis. Um luto muito prolongado, aquele sentimento de perda para sempre, aquele sentimento de vazio para sempre, precisa ser combatido. Não agora só por causa da pandemia, mas eu conheço muita gente de que vive esse luto constante, né? Não consegue viver a vida da forma como deveria, porque estão presas a esse vazio de algumas coisas que a gente não tem o controle, porque aconteceu e Deus sabe por que aconteceu. Emoções instáveis, né? Um dia a pessoa está muito alegre, outro dia as pessoas estão muito tristes. Esse ambiente, então, faz com que haja dificuldade para o cumprimento de propósitos, né, daquilo que Deus tem para a nossa vida, e faz muito mal para a pessoa também, porque essa instabilidade faz com que você possa estar vivendo muito mal e não desfrutando da vida em abundância. Acusações, né? Acusações de terceiros e acusações da própria pessoa, porque ela acha que nunca pode cumprir o padrão estabelecidos por Deus, né? E aí, diretamente ligado a isso, tem a questão da condenação, porque a acusação diz que você sempre faz coisas erradas. A condenação vai dizer de que não tem mais jeito para você, de que por causa das coisas erradas que você fez, Deus não te ouve, e muitas vezes, então, o caminho é de você viver, então, uma vida completamente entregue ao pecado, ou, se não, de você viver depressiva para sempre, né? E pecados e padrões iníquos, né? A diferença de pecados para padrões iníquos é de que o pecado é aquilo que é um deslize que você comete, né? E aí, então, até você lamenta e você fica preso com aquele sentimento porque você entende que pecou e não tem mais jeito. Padrões iníquos é raiz de iniquidade, que é um determinado tipo de pecado que te leva a uma consciência cauterizada, né? Ou uma repetição de práticas erradas, que faz também com que você possa levar uma vida hipócrita, porque você está andando fazendo coisa errada, mas diante daqueles que são crentes, da igreja,
você se apresenta como uma pessoa espiritual. Aí isso seria padrões iníquos, né? Que nós precisamos ter também bastante cuidado. Tem alguma coisa aí, Miliane, dentro disso que nós estamos A conversando? irmã Rosa colocou que ela busca ter esse relacionamento com Deus como Davi, né? Essa coisa de compartilhar tudo, colocar, esvaziar o coração diante do Senhor. É isso, uma colocação. Entendi. Então, e vivendo então assim, nós temos essa condição de, mesmo não sendo perfeitas, mas de viver então aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Porque Satanás tem 3 papéis, né? O papel dele é de ser tentador, né? De estar te estimulando a fazer coisas erradas, né? Enganador, mostrando para você, então, de que alguma coisa vale muito a pena, mas depois, então, que você cai, ele vai dizer, então, e te zombar, dizendo que conseguiu um intuito, né? Ou até de estar superestimando determinadas situações para estar mantendo você em prisão, né? E acusador, né? Depois que ele consegue te estimular e te enganar, ele vai dizer, então, que não tem mais jeito para você. E nós podemos perceber de que muitos evangélicos caem, né, nessa falácia de serem tentados, acusados e enganados por Satanás. O que a gente precisa ter em mente, né, é de que os demônios são como ratos, né? A habilidade dos demônios de ficar em algum lugar depende, então, da presença de lixo no local, né? Então, esse conceito paralelo precisa ser também encarado por nós com bastante seriedade. O problema, muitas vezes, nosso é que nós sempre ficamos esperando uma ação sobrenatural de Deus para nos libertar dos nossos maus hábitos. Mas precisa ser, né, um princípio de reciprocidade. Você precisa tomar uma posição, né, e em cima dessa posição de você reconhecer o seu pecado, seus limites, seus traumas, suas dificuldades que têm pesos realmente no seu espírito, de que você se sente acusado, de que você não consegue viver a vida em abundância, se derramar na presença de Deus, fazer também uma análise sobre as portas de entrada da sua vida e fazer uma faxina. Isso vai proporcionar, então, uma mudança de rumo e você vai poder viver, então, uma vida cristã autêntica, equilibrada, com dignidade, com paz, de que nós falamos que isso é algo que todo crente tem, mas que a prática vai mostrar de que legalmente os crentes têm o direito a isso, mas na prática eles não conseguem viver desse nível, né? Gosto desse texto de Isaías 24:5, que vai dizer para nós, né, de uma forma muito clara, a necessidade dessa limpeza e também da existência de direito legal para que nós possamos ficar debaixo de cativeiro espiritual. Senão, há uma transferência de culpa para o diabo, né? Olha só o que diz o texto. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. A vantagem é que no tempo da graça, se houver arrependimento, né, a situação, então, estará sendo mudada para a glória de Deus. E precisa se ter discernimento espiritual, porque você pode colocar tudo na conta do natural. Essas coisas acontecem mesmo, mas 1 Coríntios 2,14 vai dizer: o ser humano natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, né? Então, eu estou falando aqui para pessoas que nasceram de novo, homens e mulheres espirituais, né, conforme diz Coríntios. Então, é necessário esse discernimento, né? Uma avaliação também pessoal,
se essas coisas que têm sido compartilhadas aqui acontecem com você, né, para que você possa encontrar o caminho de saída, né? Porque há uma batalha, né, que envolve todos nós que estamos agora aqui nessa escola bíblica dominical. Na questão da adoração, nós podemos ver de que muitas vezes é uma batalha espiritual para que as pessoas possam aprender a adorar com liberdade, né? De ter o seu período devocional com qualidade, né? De ansiar por aquele momento. Também na igreja, muitas vezes, né? De você poder expressar dentro da sua espiritualidade aquilo que você deseja para Deus, a sua alma de verdade cantar para Deus, uma adoração livre, né? Há uma batalha espiritual muito grande, porque muita gente fica com medo de que aquilo possa ser só emocional, né? Nós podemos perceber, então, de que existe uma batalha que impede, muitas vezes, de você adorar a Deus com toda a liberdade, sem que isso possa ser uma coreografia espiritual, mas ser verdadeiro, né? Porque a adoração traz a possibilidade da quebra de muitos cativeiros espirituais e te leva também à possibilidade de você ter um discernimento mais aprofundado, né? A outra dificuldade nos dias que nós estamos vivendo é a questão da vida devocional, de você ter um tempo de qualidade para Deus, né? E isso também é ser agradável, não ser apenas fruto da religiosidade, mas ser alguma coisa dinâmica, interessante, que te leva a compartilhar com outras pessoas, né? Que faz você se tornar um cristão, uma cristã contagiante. Fora isso, caminhar com Deus, né? O caminhar com Deus que implica também no seu dia a dia, na sua rotina, da maneira como você é informalmente em casa, mas esse informalmente é mesclado com o espiritual, da maneira como você é no seu trabalho, né? Mas você se torna alguém tão contagiante de que as pessoas não olham para você como um crente, como uma crente chata. É certo que vai ter alguns momentos que você vai ter que se posicionar e vai ter algumas pessoas que não vão gostar de você, não por causa de você, mas sim por causa do evangelho. Mas as pessoas sabem que você é crente, mas isso não impede delas se relacionarem contigo, de pedir conselho, de brincar com você, de sorrir com você, sem que isso possa estar descambando para algumas coisas que a Bíblia se opõe, ok? E o seu trabalho para Deus, você se torna também uma pessoa efetiva, uma pessoa de verdade em que há efetividade na questão ministerial, onde os dons de Deus se manifestam através da sua vida. Eu creio que nós que estamos aqui na live temos condições de avaliar de que há uma batalha nessa questão da adoração, né? E aí eu não estou dizendo que você tem que adorar como um pentecostal ou como um tradicional, estou falando de adoração, estou falando de você estar se quebrantando na presença de Deus, privadamente e publicamente. Você tem alegria de expressar, né, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Isso sai da sua boca com naturalidade. Ou senão há uma batalha para isso, que muitas vezes parece então de que a sua garganta está fechada e você não consegue expressar palavras para Deus, né? Você não consegue viver um tempo de adoração consistente. A questão devocional, você sabe essa questão do tempo e também de interesse, né? Parece que às vezes a Bíblia não se torna tão interessante para nós, difícil, distante da nossa realidade. Há uma distância entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que experimentamos, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Então, é necessário encurtar essa distância, mas há uma batalha espiritual muito grande e muitas vezes isso é fruto de cativeiro que nos prende. O caminhar com Deus, que envolve a nossa rotina, o nosso dia a dia, na família, no trabalho, né, no relacionamento com as pessoas que não são da igreja, por exemplo, e no nosso trabalho para Deus, na questão de nós não sentirmos que flui, né, de que nós não precisamos fazer força, de que Deus vai na frente. E então, esses locais são locais de batalha que a gente precisa estar atento. Quando há uma reviravolta, o cativeiro foi embora, em nome de Jesus.
né? Então, vamos trazer algumas definições aqui para vocês, tá? Mas fala, Milene, antes de eu fazer Não, a é definição. só um comentário da Patrícia de que a adoração é interessante refletir na adoração como modo de vida e não apenas com aquele momento de cantar, de louvar, né? Isso, então, mas uma coisa está diretamente ligada à outra. Tem um movimento hoje de que, enfatizando essa questão da adoração como modo de vida, tira o aspecto também da devoção privada e da devoção coletiva, né? Quem tem adoração como modo de vida, tem adoração também como modo de adoração coletiva e também de adoração no modo privado. Então, isso é uma coisa que está diretamente ligada com a outra. Então, não pode ser uma pessoa, por exemplo, que só adora como modo de vida, se ela não fica empolgada quando ela ouve uma música que tem realmente uma letra, uma inspiração bíblica, espiritual. Ela também vai às lágrimas, ela também vai expressar isso, né? Porque Jesus fazia isso, ele tinha uma adoração como modo de vida, mas ele também adorava dizendo, né, graças a Deus que trouxe esses mistérios aos pequeninos, né? Nós podemos ver, então, na ocasião da multiplicação dos pães, ele levantar os pães com seus olhos abertos e fazer uma oração pública, né? Também até na hora de ressuscitar Lázaro. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Quem tem adoração como modo de vida também expressa isso, né? Sem a preocupação de ser taxado como pentecostal, tradicional, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Tem alguns movimentos que querem fazer essa separação por causa da banalização de hipócritas, né? De gente que quer mostrar-se espiritual, mas na verdade não é. Mas o que a Bíblia vai dizer é que é necessário que haja um equilíbrio entre as duas coisas, né? Senão, está tendo extremo, né? Se eu adoro como modo de vida, eu também vou ficar profundamente impactado quando eu estiver adorando com meus irmãos e quando eu também estiver no meu tempo de qualidade buscando a Deus, porque são princípios estabelecidos por Deus, tanto a adoração como modo de vida, como também a adoração ministerial, né, de um modo em que Deus seja glorificado, tanto na minha particularidade como também na minha coletividade. Antes de você seguir, pastor, só uma colocação nisso. Uhum. Você entende que esse movimento que também acontece hoje, de que alguns cristãos tentam, seriam aquelas pessoas que dizem que não precisam do templo para ter a adoração, que não precisam Exato. da convivência com outras pessoas, que a adoração delas é permanente, mas ela faz na casa dela, na vida dela. Isso também é uma outra estratégia, porque a adoração é uma coisa plena, né? Exatamente, está aí. E a convivência com os irmãos faz parte disso, porque é o exercício. Isso aí, porque, olha só, se nós lermos o livro de Salmos, nós vamos ver, então, um incentivo à adoração coletiva e à adoração privada, e a adoração como modo de vida, né? Então, essa adoração integral que é o projeto de Deus para a minha vida. Aí tem os dois extremos. O extremo, então, das pessoas que vão dizer de que adoram como modo de vida, mas elas não adoram de forma privada e nem de forma coletiva. E tem aqueles, então, até por um movimento da adoração extravagante, que foi algo que aconteceu aí na década de 90, que vai dizer, então, que se você adora, né, privadamente e coletivamente, o seu modo de vida não importa tanto, né? E aí eu acho que por causa da banalização, então se criou-se esses extremos, né, de gente, então, que tenta demonstrar uma adoração pública que não é fruto de uma adoração como modo de vida, e nós olhamos, então, para essas pessoas e falamos assim, e ali está adorando, mas não é isso que vive, né? Não é desse jeito, né? E aí, então, a gente quebra o princípio da adoração integral. Então, não pode ser nem de um jeito e nem do outro, né? Porque senão nós estamos fora do projeto de Deus
na questão da adoração em espírito e em verdade. Então, a Patrícia só, né, complementou que ela falou dessa adoração como um estilo de vida exatamente para que seja a escolha cotidiana de viver em adoração, né, contemplando todos esses aspectos aí, e não apenas aquela lógica de que a adoração é aquele tempo restrito ao cantar louvores a Deus. Que é um conceito que ainda existe, né, pastor? Porque, na verdade, a gente ainda... Eu estava refletindo ao longo aqui da sua exposição, de que a gente ainda, infelizmente, ainda encontra muitos crentes naturais, muitos mesmo. Muitas pessoas que vão à igreja, que leem a Bíblia, mas que não conseguem imergir nessa realidade espiritual. Então, a gente tem, infelizmente, muitos crentes naturais, e eu fico até me perguntando, às vezes, se a gente pode... Não, a gente não pode, né? Mas se é questionável a conversão de algumas pessoas, porque elas têm tanta dificuldade de entender o mundo espiritual que a gente fica se perguntando se elas realmente se converteram. Mas antes de... Para parar de tumultuar... Deixa eu tentar só... Então, Miliane, exatamente o que você está dizendo, eu acho até que essas pessoas conseguem ser crentes, né? Sim. Porque tem a herança daquilo que elas receberam, e nós confundimos culto racional com culto que deve ser feito assim, só observando aquilo que o nosso raciocínio, a nossa mente diz, né? Porque nós podemos e devemos fazer o seguinte: entender de que a adoração coletiva traz a possibilidade da ação de Deus para aquele ambiente e também de uma libertação pessoal. Então, um ambiente tomado por essa adoração espontânea, sem ser forçada, faz então com que as manifestações de Deus aconteçam no meio do seu povo. Aí eu volto novamente ao livro de Salmos, né? O incentivo que eles tinham dessa adoração coletiva. E nós podemos ver assim que essa adoração coletiva, por exemplo, não vou nem chamar de adoração coletiva, vou chamar de devoção coletiva, né? Traz um ambiente diferente, e no brasileiro encontrou isso. Nós estávamos conversando sobre a questão do futebol, que é tão contagiante. E aí, só para nós termos assim, a ideia de algo espontâneo, é quando você junta torcedores de um mesmo clube, por exemplo, né? Ou até mesmo quando há confronto de ideias, mesmo que sejam amistosos, mas há algo espontâneo, há uma defesa. E, às vezes, esse aspecto, né, emocional, devocional, que nós encontramos na paixão do brasileiro em relação ao futebol, que nos outros povos podem ser em relação a outras coisas, nós não conseguimos transferir isso para a adoração espiritual, né? E aí nós podemos ver assim de que quando se vai ao Maracanã, por exemplo, ao Engenhão, com muita gente, né? Aquele ambiente se torna, então, um ambiente dominador sobre a sua vida. Então, tem pessoas que não gritam sozinhos, mas ali gritam, né? Porque eles estão completamente envolvidos pela maioria do sentimento das pessoas que estão ali presentes. Parece-me que quando nós conseguimos também transportar isso, né, para o princípio, então, da adoração coletiva, nós ganhamos também a possibilidade de experimentar alguma coisa mais de Deus, individualmente e coletivamente, né? E às vezes nós não conseguimos fazer isso também porque existe um cativeiro espiritual coletivo que impede de nós estarmos entrando nesse novo nível. Por isso eu entendi a Patrícia, porque existe realmente essa dificuldade, né, de autenticidade, porque muita gente, às vezes, demonstra um tipo de espiritualidade que não é verdadeira, isso nos cansa, mas isso também não tira o princípio bíblico da necessidade da adoração privada, da adoração coletiva, como também a arma para que os cativeiros espirituais possam vir à tona e sejam quebrados no nome de Jesus. Mas pode falar. Não, pastor, você falou tudo. Eu estou até lacinho de fita arrematando aí. Tá.
Você ia falar mais alguma coisa em relação a isso ou tem outra? Seria uma Não, outra situação? era mesmo essa lógica que às vezes preocupa um pouco a gente, dessa crença natural, dessa vida regrada né, por doutrinas, mas que não deixa espaço, ou é uma outra situação que eu vejo muito, principalmente entre os meus amigos conhecidos que estão afastados da igreja, né? Que é essa lógica do eu me basto, eu tenho uma vida totalmente, eu tenho uma vida com Deus e da minha vida com Deus tomo conta eu, né? Isso acontece também bastante, mas a pessoa não percebe o quanto que ela tem sido alvo de ataques espirituais e como que ela tem vivido de uma forma, como você diz, abaixo daquilo que foi o projeto de Deus para ela. Mas, sei lá, se para quem está buscando todo o tempo o inferno consegue estratégias, imagina para quem está vivendo nem quente nem frio, né? Mas... É verdade. Então, e aí o conceito dessas pessoas é muitas vezes assim, porque ela conhece um pastor, 2 pastores, alguns crentes que são sem vergonhas, né? E aí ela tem o padrão, então, de que não merece ter o contato coletivo por causa dessas pessoas. E aí, então generaliza. Então, isso é um perigo, né? Porque a gente precisa entender que se houver a doutrina correta, né, a postura correta num grupo de cristãos, coletivamente isso vai ter uma força tremenda. E aí nós não devemos estar deixando de congregar, nós precisamos ter a nossa adoração privada, a nossa adoração coletiva, adoração como modo de vida. Aí isso se torna um movimento que vai desencadear num avivamento, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Porque senão a gente fica preso. A ideia é essa, assim, de que sem forçar a barra, quando o ambiente se torna um ambiente de adoração livre, as pessoas são atraídas, né? As pessoas são chamadas para estarem juntas, elas começam a ter a condição de fazer algumas coisas que antes elas não conseguiam fazer, recebem discernimento. E essa é a ideia, né? Assim, eu fico sonhando com a nossa igreja, por exemplo, com a seriedade que ela tem doutrinária, né? Mas entrando, então, nessa liberdade espiritual de unidade, discipulado, de adoração, de visão espiritual, sabendo de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Vencer a questão dos espíritos envenenados, das amarguras, do peso no espírito, da ansiedade. Rapaz, o ambiente se torna um ambiente libertador, né? Que atrai as pessoas naturalmente. E aí os cultos passam a não ser uma questão mais nem de horário, né? Porque as pessoas que estão ali começam a vivenciar aquele momento e não querem que aquilo termine mais, né? E aí não tem mais aquele peso de que, irmão, levanta a mão, canta, não canta, né? Diga glória a Deus, porque todas essas manifestações passam a ser espontâneas, né? Acaba o culto e as pessoas ficam quebrantadas, ajoelhadas lá, querendo mais de Deus lá na sua busca pessoal, individual, coletiva, e isso leva, então, para a vida pessoal delas e elas se tornam, então, cristãos contagiantes. Esse é o nosso sonho e eu creio que nós vamos chegar lá no nome de Jesus. Amém. Cativeiro espiritual, então, né, para a gente arrematar aqui, é um lugar de grande angústia, né, medo, desesperança. Parece que não há saída. E isso cabe para a gente refletir aqui. Se na sua experiência de vida você tem vivido isso, grande angústia, medo, desesperança, parece que não tem saída. Uma outra coisa importante, só é levado para um cativeiro caso haja motivo, porque a maldição sem causa ela não se cumpre. O indivíduo é preso porque cometeu uma infração, quebrou um princípio, tá? Isso funciona também na questão do cativeiro espiritual. No cativeiro também a gente precisa entender isso. Existe um monitoramento, ou seja, guardas que vigiam o local, seres espirituais que cuidam para que o indivíduo continue nesse estado de prisão.
Tá? Então, os demônios não estão dentro da pessoa, eles estão monitorando, né? Estão tentando, enganando e acusando. A gente precisa estar entendendo isso aí para que você não possa confundir cativeiro espiritual com possessão demoníaca. Tá? Uma coisa não tem a ver com a outra, não, é um outro nível de endemoniamento. Quem está em cativeiro espiritual tem pelo menos uma área da sua vida aprisionada e não consegue ser livre de um pensamento, de um sentimento, de uma vontade, de um vício e de pecados que são verdadeiras ataduras, ok? Não consegue se libertar sozinho, ok? Alguma coisa aí, Emiliano? Eu vi piscando aqui um negócio aqui. Vamos lá. Deixa eu só subir aqui um pouquinho o chat. Ai, cara, peraí só um pouquinho, que passou bastante. Tá bom. Pastor, as pessoas não podem escolher não serem libertas e viverem essa vida plena. As pessoas, aliás, perdão. Pastor, as pessoas podem escolher não serem libertas e viverem essa vida plena de Deus? Como saber se as amarras já foram desfeitas espiritualmente, mas as pessoas preferem não se livrar? Então, se as pessoas preferem não se livrar, então as amarras não foram tiradas. Uma coisa está diretamente ligada com a outra, né? Por isso que eu falei que é o princípio da reciprocidade. Você só vai ser liberto se você quiser ser liberto. Alguém não vai acontecer essa coisa instantânea, né? Por causa do princípio da reciprocidade. A Bíblia vai dizer, então, né, que nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado até nós. O reino de Deus, que é a soberania de Deus sobre as enfermidades, sobre a doença, sobre os demônios, sobre a morte, sobre o pecado, está à nossa disposição, está ao alcance das nossas mãos. Mas eu preciso, então, fazer a minha parte. A minha parte é se arrepender constantemente. Ali não é só para entrar no reino, é para desfrutar do reino, né? E também ter fé, que é acreditar, então, de que as coisas vão dar certo em nome de Jesus. Então, o que marca a libertação de uma pessoa é o desejo dela, após identificar o cativeiro, de verdade ser liberta. E uma mudança de comportamento daí em diante. Se não acontece, né, esses fatos, então aquela pessoa permanece em cativeiro, né? E a gente tem aqui os sintomas, né? Cuidados do mundo, ansiedade, peso no nosso espírito, ausência de perdão, espírito envenenado, luto, emoções estáveis, acusação, condenação, pecados e padrões iníquos. Se isso é uma realidade na vida das pessoas, elas estão em cativeiro, permanecem em cativeiro, precisam querer sair dele para que essa verdade plena possa acontecer na vida delas. Então, peraí, pastor, aqui tem uma segunda parte dessa pergunta que é muito interessante. Minha irmã diz, eu amo essa visão para a igreja, sonho com ela também, mas alguns podem escolher não participar, certo? Assim como muitos têm escolhido não participar da EBD e perdendo o conhecimento disso tudo. E aí, pastor, vou fazer uma pergunta em cima disso. Tá. Existe a possibilidade de que, enquanto igreja, exista um cativeiro no sentido de manter o povo alheio, apático em relação a essa busca? Muito interessante a sua pergunta. Existe, mas assim, se tiver um posicionamento, seja de uma, duas, três pessoas, é o suficiente para reverter esse quadro a médio, a longo prazo, ok? Talvez as mudanças não vão acontecer a curto prazo. Aconteceria a curto prazo se fosse um padrão em que a maioria absoluta abraçasse essa visão. Mas quando a maioria absoluta não abraça essa visão, então a gente precisa realmente quebrar esse cativeiro no reino espiritual. E aí, então, o que acontecerá? Algumas pessoas que, de repente, elas são tomadas por esse tipo de pensamento e têm posição influenciadoras, elas serão mudadas, né? Ou elas serão tiradas para que a vontade de Deus possa prevalecer, se a partir desse grupo, houver realmente
uma busca bíblica para que esse ambiente se manifeste. A verdade é que todo mundo que está aqui nessa live sabe de alguma coisa que eu vou falar aqui. Primeiro, tem dias e dias na igreja. Tem dias que você chega e o culto flui com muita liberdade, né? E isso é um padrão daquilo que realmente acontece. Tem outros dias de que a coisa é um pouquinho mais amarrada, né? Tem igrejas e igrejas. Tem igreja que você chega e você sente logo a presença de Deus, aquele ambiente coletivo de adoração, né? Aquele ambiente propício para que as profecias aconteçam, o nome do Senhor seja glorificado, a pregação entra fácil, né? Os cânticos são completamente livres e te levam a uma adoração plena. Tem outros lugares que não, de que até a palavra é boa, mas o louvor é amarrado, né? A oração não flui. Então, a gente precisa entender de que tem alguns lugares que alcançaram essa mentalidade coletiva da adoração. E isso não implica em que eles são perfeitos, de que ali não há falsos. Não, é porque eles adquiriram o entendimento de uma área espiritual e eles estão conquistando e desfrutando daquilo. Da mesma forma que nas nossas igrejas também, quando nós aprendemos, por exemplo, a levar em consideração um estudo bíblico que precisa de atenção e que aquilo enriquece a nossa alma, nós desfrutamos daquilo, mas aquilo também não nos faz perfeitos, né? Então, a diferença é que, através do estudo da palavra e da adoração, quando nós temos essas duas coisas coletivamente envolvidas, então, no reino espiritual, começa a se quebrar cadeias, né? Aí eu entendo que existem grupos que estão debaixo de cativeiro espiritual que precisa ser quebrado. E quando eles forem quebrados, né? E Deus sabe, então, quem vai ser transformado, quem vai ser tirado. Deus é que sabe isso, não sou eu, não, né? Porque até nesse contexto, quem precisa ser tirado, de repente, sou eu, né? Mas eu não estou, então, indicando pessoas, eu estou indicando um mover do Espírito Santo para que haja essa liberdade de colocar, de tirar, de se manifestar, de trazer os dons, de ter a possibilidade das manifestações do Evangelho acontecer com facilidade. Há um exemplo de cativeiro coletivo na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês. Era Nazaré, né? Nazaré era o lugar onde as maiores coisas de Deus não podiam acontecer. É interessante que Cafarnaum, que não era um lugar perfeito, eles aprenderam a receber e desfrutar dessas manifestações espirituais de uma forma mais livre. Então, tinha muita coisa que acontecia em Cafarnaum que não acontecia em Nazaré, que Jesus dizia que era por causa da incredulidade e da dureza do coração. Então, eu respondendo a sua pergunta, existem cativeiros coletivos em igrejas que precisam ser quebrados em nome de Jesus. Entendido. Isso aí. Tem mais alguma observação, Emiliane? Não. Olha só, a semana que vem, para a gente terminar essa questão dos cativeiros espirituais, nós vamos falar um pouquinho sobre as classificações de cativeiros espirituais, ok? Vamos falar sobre os cativeiros do espírito de enfermidade, para fazer a distinção sobre uma doença patológica, né, e uma doença espiritual, né, para fazer a distinção entre as duas, né? Também classificação de cativeiro espiritual por causa da rebeldia, e quando essa rebeldia coletiva, então, vai trazer um ambiente de prisão, de peso para a adoração coletiva, para a convivência dos irmãos, né? Cativeiro da religiosidade, a gente vai poder avançar, então, sobre essa questão aí também de cativeiro coletivo em igrejas também, ok? Então, semana que vem a gente vai tratar disso aí. Eu estou vendo aqui piscando, não sei se tem alguma... É que foi feita uma pergunta simples. Qual seria o cativeiro da nossa igreja? Pergunta simples. Aí não, aí assim não dá. Aí eu falei, vamos orar por discernimento. Olha isso aí, porque senão seria leviano. Seria leviano da nossa parte agora, nesse momento, de trazer algumas coisas. Eu acho que isso também vai ser trazido coletivamente para nós aqui, né? Deus está trazendo para nós aqui uma visão
né? E aí o discernimento geral vai poder também chegar a todos nós, para que não seja colocado uma coisa aqui que de repente não seja algo entendido, discernido por todos, né? Quando nós falarmos sobre os cativeiros de enfermidade, de rebeldia, de religiosidade, entre outros, eu acho que a gente vai ter mais facilidade de discernir. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa lembrar, ok? É que não existe igrejas que não tenham dificuldades, ok? Tem igrejas, por exemplo, que sabem adorar profundamente, desfrutam desse ambiente livre e tal, mas há um pouquinho de orgulho espiritual, né? Então, eles precisam ser trabalhados nessa área, porque isso pode estabelecer um cativeiro para eles, ok? Tem igrejas que acham que ali não pode acontecer determinadas coisas porque nunca foi prática, né? E isso pode estabelecer também um outro tipo de cativeiro, né? Enfim, a gente precisa lembrar duas coisas. Se a maioria das pessoas da igreja forem livres, os cativeiros coletivos são quebrados, né? E a gente entender que existe cativeiro espiritual, individual e coletivo. Mas se a maioria das pessoas daquela convivência experimentarem a libertação nessa área, então, coletivamente, aquele ambiente também será livre para a glória do nome de Jesus, ok? Mas a gente está nesse período aí de discernimento, de oração, para que possamos levar a nossa igreja a viver o melhor de Deus para esse tempo, em nome de Jesus, ok? Quero agradecer mais uma vez a todos aí pela participação intensa. Vejo que vocês estão entendendo aí o mistério, a gente está caminhando aí. Eu creio que essas coisas nos ajudam, então, a dar um passo além e termos uma igreja ainda melhor. Eu quero declarar isso assim, né? A igreja que Deus me trouxe para cá, ela é uma bênção, né? Ela era uma bênção antes de eu chegar, ela é uma bênção nesse período que eu estou, ela será uma bênção depois que eu sair. O que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão para nós mesmos, para que a gente possa melhorar, ok? Então, não há nenhum tipo de desmerecimento, porque seria leviano da minha parte, né? A igreja é uma bênção, e Deus sabe de que eu estou falando com sinceridade, mas como pastor, e você também como membro, sabe que existem algumas áreas que a gente precisa avançar, e talvez Deus esteja trabalhando, talvez não, com certeza, Deus está trabalhando conosco para nos fazer avançar no nome de Jesus e nos tornarmos cada vez mais uma igreja mais interessante para a glória do nome de Jesus, ok? Quero agradecer a você, né? Semana que vem a gente vai caminhar, e eu acho que quando nós entrarmos no cativeiro de rebelião e no cativeiro de religiosidade, vai dar muito pano para manga aqui para a gente avançar aí em algumas coisas, tanto individualmente quanto coletivamente, em nome de Jesus, ok? Oremos, então. Senhor, eu quero te louvar pela Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia, tanta coisa boa que o Senhor tem feito através dela no transcorrer dos anos, identificação de tantas pessoas aqui em Seropédica e fora de Seropédica com ela. Estamos pedindo que o Senhor possa fluir mais, nos dê mais uma condição prática de te cultuar, de te adorar, de fazer ação social, de glorificar o teu nome, discipulado, evangelismo. A Deus nos ajuda a avançar mais na adoração coletiva, na adoração privada, em tudo isso o teu nome seja glorificado. Também quero, Deus, pedir ao Senhor de que o Senhor ajude as minhas ovelhas, meus irmãos, minhas irmãs, a quebrarem os cativeiros espirituais pessoais, e que eles possam viver livres, desfrutando do zoe do Senhor, da vida plena. Esse é o nosso interesse. E nesse período, então, Pai amado, de tanta dificuldade sanitária que nós temos enfrentado, nós pedimos a Ti de que o Senhor possa guardar o nosso coração, nos dê, Deus, equilíbrio, mente sã, Deus, de saber que o Teu projeto e propósito vai se cumprir na nossa vida e que nós não estamos desamparados no meio disso, que nós só vamos morrer quando o Senhor determinar que isso aconteça, Pai. Então, traz a sua paz,
Obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Sou muito grato ao Senhor pela existência da Escola Bíblica Dominical e a oportunidade que nós temos de refletir na Tua Palavra. Recebe a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só estou lembrando a você de que logo mais, 19 horas, o nosso culto presencial online. Deus possa abençoar a todos. Volto a palavra a Miliane e a Sandra. Ok, amém, irmãos? Nossa igreja é uma bênção. Nossa escola bíblica dominical é uma bênção, amém? Que possamos entrar nessa liberdade espiritual, que todas as manifestações sejam espontâneas, em nome de Jesus. Estamos aqui caminhando para isso, amém? Estamos chegando aí no final da nossa EBD, queremos agradecer muito a sua presença, temos aqueles avisos rápidos para nos despedirmos, ok? Lembrando da nossa live, do nosso culto presencial, quem não pode, às 19 horas, temos a nossa live, esteja conectado, aí chame seus amigos, forme grupos. Amanhã, às 20 horas, também um encontro da União de Homens, através do aplicativo Zoom, às 20 horas. Terça-feira, terça do avivamento. Você não pode perder, às 19 horas, convide também seus familiares, seus amigos. Irmãos, no próximo domingo é nosso domingo de Páscoa, né? No dia 4 de abril. E nesse iniciozinho aqui da Escola Bíblica Dominical, nessa introdução, nós vamos ter sim um culto especial de Páscoa, desse primeiro momento. O pastor vai continuar o estudo, como ele já falou, mas nessa introdução nós vamos ter sim um culto de Páscoa. Vamos ter uma apresentação do infanto, tudo aqui no nosso aplicativo em segurança, cada um na sua casa. Nós estamos preparando essa apresentação das crianças em forma de vídeo e nós vamos ter também a nossa mensagem inicial com o jogral da Escola Bíblica Dominical, né? Já estou elaborando o jogral, já fiz uma adaptação. Quero agradecer muito a todos que aceitaram para participar desse jogral com uma linda mensagem. Jesus ressuscitou e ele pode ressuscitar, ele ressuscita a sua vida, os seus sonhos, a sua vida espiritual, ele te tira desse cativeiro espiritual, amém? Então você não pode perder. E convide, amados, convide seus familiares para estarem aqui conosco na EBD, através do Zoom, para estarmos assim, louvando e agradecendo Senhor Jesus, ao nosso Deus poderoso, nesse domingo de Páscoa. Quero agradecer também a Paloma, no Infanto, que vai estar também nos ajudando aí com a apresentação das crianças, e a todos também que estão participando do jogral, ok? Lembrando que está participando do jogral, como eu pedi, enviar o vídeo até amanhã, no máximo terça-feira pela manhã, ok? Para a gente poder editar aí o nosso jogral. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, eu e você e eu aqui, ó, juntos na EBD. Então, no próximo domingo, através das 9h30, sala de aula aberta, e vem com a gente e convide. Um beijo carinhoso no seu coração, uma semana abençoada e vamos nos despedir. Abre sua câmera aí rapidinho, só para a gente dar um tchau. Vamos? Tchau, Sandra. Tchau. Foi um tchauzinho bem mais rápido, bem rápido esse. Tchau, pessoal. Quem puder abrir a câmera aí para a gente registrar. Bom domingo. Quem não abre a câmera não sai na filmagem. Abre a câmera aí para a gente poder registrar. Olha aí, o Márcio. Fui falar que quem não abre a câmera não sai na filmagem, ó. Vamos lá, gente. Bom domingo, um domingo abençoado. Tchau. Igualmente. Bom domingo. Gente, bom